esse texto e nos amparado nele quanto às questões que envolvem o casamento, tanto para aqueles que estão casados já, quanto aqueles que pretendem casar-se. Esses dias nos jovens, eu perguntei para eles assim, a gente tem a parte onde os adolescentes saem, ficam só os rapazes e as moças. Eu perguntei para eles assim, quem quer se casar? Quem que aqui quer casar? Quase todo mundo levantou a mão, mas teve alguns dos espertos que não levantaram a mão porque eles sabiam o que eu ia dizer depois. Eles entenderam. Daí, quando eu perguntei quem quer casar e levantaram a mão, eu falei assim, então venha no domingo de manhã. Depois eles me disseram, não levantei a mão porque eu sabia que o senhor ia falar isso. Então, mas eles querem casar sim, precisam de instrução. E a gente precisa olhar para a palavra de Deus em tudo isso. Eu vou ler os versos 1 a 7 de 1 Pedro 3. Ouça com atenção. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então há duas questões muito claras aqui, uma tratando da sujeição da mulher, outra tratando, nas palavras de Pedro, do amor devido ao marido pela sua esposa. Na semana passada, nós trabalhamos também com as questões que envolvem as diferenças entre homens e mulheres. E nós estamos trabalhando nisso já há algum tempo. E na semana passada, novamente tratando primeiro de mulheres e depois de homens, nós tratamos de uma questão para cada um deles. Quanto à mulher, naquilo que envolve realmente a necessidade do diálogo com o marido, naquele acerto que é tão necessário para que o casamento progrida. O que eu tenho falado a vocês é que homens e mulheres vêm, muitas vezes morando na mesma cidade, vêm de lares diferentes, de criações diferentes, de questões e princípios diferentes. Você pode tomar um homem e uma mulher, um rapaz e uma moça, que crescem na mesma igreja. Você se surpreende com o tamanho da diferença que há de pensamento entre ambos. É porque um entendeu a instrução e o outro não entendeu? Não. É porque um é homem e outro é mulher. Simplesmente assim. Há uma diferença imensa entre eles. E se nós não compreendermos essa diferença, nós não entendemos como chegar ao consenso. Então, na última semana eu trabalhei com as mulheres a questão de que não há proveito algum, não há progresso algum na forma de atuar para com o marido através da confrontação direta. O que é a confrontação direta? É realmente o confrontar, o admoestar duramente quanto a essas diferenças. Ou seja, casamento algum vai progredir com base na confrontação, no enfrentamento direto. Quando você enfrenta alguém diretamente, a primeira atitude da outra pessoa é colocar-se na defensiva. Às vezes a gente pensa que essa confrontação direta, crua, dura, ela vai despertar a pessoa. Não vai. Muito difícil que isso aconteça. Vai colocar a pessoa e o homem na defensiva. Então o que eu procurei demonstrar às mulheres é exatamente isso. Qual é o proveito de uma confrontação, de um enfrentamento direto e não realmente de uma compreensão dos fatos? Então o que procurei encorajá-las é a substituírem atitudes e palavras de confrontação por atitudes e palavras do jeito certo e na hora certa. Eu mostrei, nós trabalhamos com Provérbios 15:1,
A palavra dura faz o quê? Suscita o quê? A ira. Mas a palavra branda alivia o furor. Então, como que nós chegamos num consenso? Como que nós chegamos a determinar, a pensar, a conduzir como as coisas devem ser no casamento e no lar? Através de uma conversa franca, sempre franca e honesta, não realmente acusativa, não acusando ao outro como responsável pelos problemas, compartilhando das questões e realmente agindo dentro de uma seriedade e daquilo que exige o casamento. Em relação aos homens, eu lhes disse sobre o problema do egoísmo. E eu citei bem, usei uma ilustração daquilo que muitas vezes errei com as minhas plantinhas na horta. Eu sempre gostei de plantar minhas plantinhas. Se você vê na frente da casa ali, tem as minhas plantinhas todas crescendo lá. E eu sou tão sortudo que eu olhei assim, olha, tomate está caro, né? Umas semanas atrás estava uns 8, 9 reais. Vou plantar tomate. Plantei lá uns 3 pezinhos de tomate, cheios de flor, já com tomatinhos. Eu acho que eles descobriram que eu tinha os pezinhos e o preço do tomate caiu pela metade. Medo da concorrência, né? Mas eu vou ter meu tomatinho do mesmo jeito. Mas sabe, às vezes a gente acha que a plantinha ama muito adubo. Homens, pensem nessa forma que eu vou ilustrar-lhes. E eu já fiz muitas vezes isso. Carreguei de adubo a terra de forma a ter mais adubo do que terra. Eu imaginava, as plantinhas vão amar. Só que esse é o meu pensamento, isso não é o pensamento da plantinha. E muitas delas nem cresciam. Outras cresciam e morriam. Outras cresciam, davam flores, começavam a dar frutos, e os frutos apodreciam no pé. Qual era a razão? Excesso de adubo. O adubo tem que ser na quantidade certa, do jeito certo, não é quanto eu imagino. E assim nós homens somos geralmente com as mulheres. Nós queremos julgar o que elas gostam, o que elas precisam, por base no nosso pensamento. Então a gente acha que quanto mais jogar adubo na plantinha, mais a plantinha fica feliz. Não é assim. Não é na nossa forma de pensar. Eu até brinquei com os homens dizendo, deixa a sua esposa feliz, dê um liquidificador para ela no dia do aniversário de casamento. Ela vai amar o liquidificador. Você está dando para ela ou para a família? Para ela ou para você mesmo? Ela não desejaria mais uma lembrança pessoal? Algo que fosse realmente para ela e não para o lar? Mas na mente do homem ele está abafando. É tudo que ela queria, um liquidificador novo. Meu filho, tem que pensar melhor. Então, homens, nós temos que não pensar na nossa forma de agir ou de pensar, mas aprender como a mulher pensa aquilo que são suas reais necessidades. E até esse ponto nós fomos na última semana. Eu disse a vocês que deixaria espaço para alguma pergunta, para alguma questão antes de iniciar a lição de hoje. Ficou alguma dúvida, alguma questão da lição da semana passada? Que a gente poderia ajudar de alguma forma? Alguma pergunta, alguma colocação da parte de alguém? Se não, vamos lá. Eu quero hoje não dividir entre homens e mulheres, mas eu quero tratar de uma fase da vida e do casamento que uma vez já tratei alguns anos atrás com vocês, quando usei as fases da vida, eu usei como metáfora para as fases da vida, as estações do ano. E eu quero relembrar-lhes e aplicar algumas coisas que já vimos, olhando para uma estação específica do ano, o inverno, que aqui para nós, quase que é esse tempo de chuva tão gostoso, não é para a gente, mas que em outras regiões do nosso planeta representam um tempo frio, áspero, difícil de lidar e que gera um comportamento nas pessoas. É interessante observar isso. Eu morei muitos anos no sul e é interessante como as pessoas têm um comportamento numa parte do ano e outro comportamento em outra parte do ano. Normalmente, quando você pega o auge do verão no sul, ali janeiro e fevereiro, que é o tempo que o pessoal vai para a praia, o pessoal aproveita para passear, os dias são bem longos, não é? No sul é comum, daquele horário diferente, como é que a gente chama? Horário de verão,
21h15, 21h20 tem sol. Ainda está claro. Uma vez eu estava com um amigo do norte, lá no Paraná. A gente tinha ido a Foz do Iguaçu e na volta, ele olhou no relógio, são 21 horas, estava absolutamente claro, nem precisava usar o farol. O dia começa mais tarde, mas se alonga mais. E isso muda o comportamento das pessoas. É um dia quente, você vê as pessoas na rua, você vê as pessoas interagindo entre elas. Mas olha como é que é no inverno, onde o dia vai amanhecer depois das 7 da manhã. E ali por 5h30 da tarde já está anoitecendo de novo. Frio, chuva. Difícil você ver alguém na rua. A pessoa se recolhe, fica ali no seu cantinho, no seu jeito. Ela não quer muita interação com ninguém. Você só vai num lugar se aquele lugar for fechado, for aquecido. Senão se torna difícil. Sabe, essa metáfora de como nós nos comportamos no inverno serve bem também para a nossa vida. O inverno, dentro de um relacionamento entre duas pessoas, ela também provoca esse tipo de reação. Uma reação introspectiva, reservada. Uma reação onde nós sempre estamos protelando algumas atividades para mais para o futuro. E aonde consertar e manutenir algo não é um pensamento muito bom. Então sabe qual é o problema de um casamento quando passa pelo inverno? A gente está sempre esperando um dia de sol para consertar o telhado. A gente está sempre esperando um dia de sol para a manutenção de algo, para tratar de um problema, para tratar de uma dificuldade, para tratar de algo que deveria ser tratado imediatamente. Nos tornamos mais introspectivos e isso serve para todos nós. É interessante observar, e a gente observa isso no comportamento das pessoas, que normalmente, quando há dificuldades e problemas, elas se tornam como? Mais introspectivas. Geralmente isso ocorre. Elas se voltam mais para dentro de si mesmos. Ficam realmente agindo de forma introspectiva, dentro do seu próprio coração, protelando, ou seja, colocando para frente decisões e questões que precisavam ser tomadas hoje. E o que torna, então, um casamento que passa pelo inverno, quais seriam aquilo que caracteriza, aquilo que demonstra que um relacionamento entre duas pessoas vive o tempo do inverno? Ou seja, como que nós poderíamos identificar isso na nossa vida? Como que nós podemos identificar que o nosso relacionamento conjugal, ele passa por essa fase fria, introspectiva? Eu vou lhe dar algumas características. E você vai observando comigo então. A primeira delas é a rigidez. Sabe o que é rigidez? Ela se manifesta na vida de duas pessoas quando a má vontade em considerar a perspectiva da outra pessoa. A rigidez é quando eu não me importo com aquilo que o outro pensa. Eu não me importo com aquilo que o outro acha. Eu não me importo com aquilo que realmente o outro está sentindo. A rigidez leva a isso. Eu estou olhando unicamente para mim mesmo. E esta rigidez que leva a desconsiderar a perspectiva da outra pessoa, também me leva a agir com uma falta de esforço para que se chegue a um acordo que contemple mais do que os meus desejos, mais do que aquilo que eu quero. Então a rigidez não somente ignora os sentimentos do outro, como ele não aceita chegar a um acordo que contemple as necessidades de ambos. Quando você tem duas pessoas e somente a necessidade de uma delas é satisfeita, qual é o resultado? Não pense que os dois vão ficar satisfeitos. Haverá de um lado insatisfação e haverá do outro lado, que tem as suas necessidades satisfeitas, a incompreensão. Então talvez o homem diga: olha, eu não entendo a minha mulher, o nosso casamento é tão bom, mas parece que para ela nada nunca está bem. Por que isso? É muito fácil agir assim quando a gente olha apenas para o lado da gente mesmo.
Irmãos, a grande diferença entre o casamento entre salvos em Cristo e o casamento entre pessoas incrédulas é que o casamento entre pessoas incrédulas simplesmente é a multiplicação do egoísmo. É egoísmo vezes egoísmo e nada mais. Quando o casamento entre crentes, entre salvos em Cristo, é a multiplicação do amor altruísta, que visa realmente satisfazer as necessidades do outro e não as suas próprias. Então, moças e rapazes, se vocês pensam em casarem para serem felizes, vocês ainda não entenderam o que a Bíblia ensina. Agora, se você entendeu o que a Bíblia ensina, você perceberá que o casamento é o instrumento de Deus para fazer alguém feliz. Não eu, o outro. O casamento é um instrumento de Deus para fazer aquele ao qual me uni em matrimônio feliz. Não é o meu prazer, não é a minha felicidade, não é o meu contentamento, não é a minha realização. O casamento dentro da Bíblia é a realização, o prazer, a alegria, a felicidade do outro, com base naquilo que eu sou capaz de fazer por ele e que Deus me tem capacitado. Se você não tem esse pensamento quanto ao casamento, você ainda não entendeu biblicamente o que é estar casado. Você está apenas praticando o egoísmo e não o altruísmo, que é aquilo que a Bíblia nos ensina. E agora precisa dar aquela martelada nos homens, porque a Bíblia nos mostra, e para as mulheres não há ordem de amar o marido. A Bíblia não diz assim: esposas, amem seu marido. Por que ela não diz assim? Porque isso para a mulher é algo natural. Ou seja, a mulher naturalmente se afeiçoa, naturalmente ama, naturalmente se dispõe a um relacionamento mais íntimo, aconchegante, que realmente supra as necessidades do outro. Mas nós homens temos mais dificuldades nisso. É difícil para um homem entender esta questão, de que há necessidades do outro lado e que há necessidade de amar. Então é por isso que é para os homens e não para as mulheres que a Bíblia diz: maridos, amai vossas mulheres. E ele diz assim: não ame do jeito que você acha. A Bíblia podia ter dito isso: ame fazendo para ela o que você gostaria que fosse feito para você. Ou seja, ame ela do jeito que você gostaria de ser amado. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: maridos, ame realmente a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. O que significa isso, homens? Que nós temos um parâmetro, nós temos um nível que vai muito além do nosso nível. É o nível de Cristo, que ama de forma altruísta, ama sem esperar retorno, ama sem esperar realmente uma recompensa, ama sabendo quem são os seus alvos do amor, ou seja, Cristo me amou, sabendo de todos os meus pecados, sabendo de todas as minhas falhas, da minha rebeldia, sabendo de como era o meu coração. Então ele mesmo assim me ama e se entrega a si mesmo por mim. Porque o marido ama a esposa da forma que Cristo ama a igreja? Porque é este amor altruísta, sacrificial, que é exigido do marido. Olha, o marido que se dispõe a amar sacrificialmente a sua esposa terá como recompensa um amor que ele não pode imaginar que existe. Porque nós homens ainda precisamos aprender muito sobre o amor. Nós precisamos ainda entrar aí, se tivesse um curso de faculdade sobre o amor, não é? Um PhD sobre o amor, mas isso não existe. Essa questão é uma questão entre nós e Deus, entre nós e o nosso coração. Nós precisamos aprender aquilo que significa o amor. Então, a rigidez, ela é um inimigo desta verdade. E a rigidez, ela demonstra algumas questões, algumas formas de ver que nós temos que observá-las bem. Na rigidez, quando você é rígido, qualquer iniciativa ou modo diferente de fazer ou ver as coisas é imediatamente reprovado e reprimido. É mais ou menos assim na prática. A esposa propõe que tal coisa seja feita de tal jeito, mas o marido nem sequer cogita que isso seja pensado. O marido pensa em fazer algo diferente, mas a esposa nem sequer cogita de tal pensamento. Cuidado, isso é rigidez. Isso é perigoso. É literalmente aquilo que nós dizemos: é do meu jeito ou nada feito.
E é isso que a Bíblia chama de o pecado da teimosia. E no pecado da teimosia há uma grande dose de insensibilidade. É a atitude crítica que Jesus nos ensinou a não ter. Então a rigidez nos torna teimosos e insensíveis. Tem que ser sempre daquele jeito, eu nunca vou mudar. Olha, agora não para homens e mulheres, mas para crentes, para salvos em Cristo. Muito cuidado com essa frase, eu nunca vou mudar. Tenha muito cuidado quando você pensa assim, porque você não está entendendo quem é Deus. Eu nasci desse jeito, sempre fui desse jeito e nunca vou mudar. Você ainda não entendeu quem é o oleiro e quem é o barro. Você ainda não entendeu nas mãos de quem você está. Não, eu ajo assim há 50 anos. Rapaz, eu já vi tanta gente de 90 anos mudar. Um pastor amigo meu, já está na glória, era marcado por isto. Nos últimos anos da vida dele, ele me chamou. Eu gostava de ouvir os conselhos dele. Ele disse assim: Fabiano, eu estou aprendendo a amar a Deus pelo que Ele é e não somente pelo que Ele faz por mim. O homem já era crente há mais de 80 anos, daqui a um tempo chegaria aos 100 anos e ainda estava aprendendo coisas. Naquela época eu tinha, acho que 29 ou 30 anos, mais de 6 décadas menos que ele, mas ele queria me ensinar algo. A gente sempre aprende, a gente sempre muda. Nunca pense que você nunca vai mudar. Não, gente, a gente não é dessa forma. Nós somos seres humanos, não somos uma barra de ferro. Até a barra de ferro muda. Meu pai me ensinou isso na fundição. De acordo com aquilo que você acrescenta a ela, a composição dela muda, ela se torna mais rígida ou mais flexível. Agora imagina o ser humano que é de carne e osso. Não é? Imagina, e a gente olha para o livro de Jó, e o livro de Jó é uma lição enorme sobre isso, não é? Como Jó foi transformado. E a dor tem a capacidade de nos transformar muito. Então, sem teimosia e sem insensibilidade. Quando pode começar e quando pode durar? Quanto pode durar o inverno no casamento? Sabe que muitas vezes eu tenho que me segurar, porque em vez de ler a palavra inverno, eu quase leio inferno. Daí ficaria difícil, né? Quando pode começar e quanto pode durar o inferno no casamento? Não seria muito legal, né? Vamos deixar o inverno mesmo. O inverno no casamento pode começar semanas após a união e pode durar um mês ou anos. É você que escolhe. Pode se concentrar em uma área problemática da vida ou compreender todos os aspectos dela. Então nós temos que olhar aqui para algumas questões, observando emoções, atitudes e ações que caracterizam isso e que precisam de trabalho da nossa parte. Como são as emoções no inverno? Quando a dureza e a frieza caracterizam o relacionamento de um casal, logo a frustração ela se estabelecerá. Então, o que são as emoções quando o casamento passa pelo inverno? É estar casado se torna desestimulante. Você não tem estímulo pelo seu casamento. Também o pensamento sobre a possibilidade de desistir do casamento passa a ser recorrente. A mente ou o pensamento, a ideia de que acabar com tudo aquilo é o melhor caminho, passa a ser uma ferramenta usada por quem? A Bíblia diz claramente, isso se aplica a muitas e muitas questões na nossa vida. Não deis lugar ao diabo. Sabe, sempre que você desejar se afastar de Deus, Satanás já tem um barco com as velas erguidas, prontinho, arrumadinho, carregado, é só desamarrar a corda e zarpar. Sempre que você quiser se afastar de Deus, Satanás já tem o carro abastecido e aquecido. É só sentar no volante e ir. Isso é dar lugar ao diabo. Quando você começa a dar ideia de que realmente a melhor coisa é acabar com tudo isso. O aspecto é de cônjuges que se suportam, mas não se amam, nem se respeitam. Há apenas um suportar daquela relação. Também parece não haver energia emocional para fazer algo que melhore a situação. Ou seja, parece que você não encontra mais forças para fazer aquilo mudar.
Então a frustração e a discórdia se tornam um habitante constante daquela casa. Frustrados e realmente discordes em tudo. E isso leva o cônjuge, o esposo ou a esposa, a sentir-se como se não fosse ouvido e que seus sentimentos não são importantes. Eu creio que uma das piores coisas da vida é ser ignorado. Você já foi ignorado em alguma questão? Sabe, no seu trabalho, na escola, no grupo de amigos. Quando eu era menino, eu nunca tive muito jeito para jogar bola, não é? Era duro. E tinha lá 20 meninos, eles começavam assim a escolher os meninos, não é? Quem ia para aquele time, quem ia para o outro. Os melhores são escolhidos primeiro, não é? Eu não sei por que eu sempre terminava por último. Ou eu ficava de fora ou ia para o gol, lá de tratar de ser goleiro, não é? Meu pai era goleiro também. Aquilo doía, uai. Né? A gente sempre ficava por último na escolha. Era um desprestígio. Quem de nós que gosta de sentir-se ultrajado, sentir-se menosprezado? Ninguém. Neste tempo do casamento, as críticas se tornam constantes e faz com que os cônjuges se afastem. É difícil viver debaixo de críticas e isso causa o afastamento. Então, estas emoções darão lugar a atitudes. Quais são as atitudes que marcam o inverno num casamento? Nossas atitudes, primeiro mostrando, são o modo que interpretamos e reagimos às condições da vida. Então, normalmente falamos de atitudes positivas e de atitudes negativas nisto. Essas atitudes negativas são constantes no inverno do casamento. E quais são elas? Há pelo menos 4. Nós tomamos a atitude de esperar sempre o quê? Sempre o pior. É difícil quando você sempre espera o pior. Não vou esperar nada não, porque sempre vem o pior. Sempre vai acontecer algo pior do que já aconteceu ontem. Nós também passamos a perceber os problemas maiores do que realmente eles são. É aquilo que literalmente nós dizemos, a tempestade num copo de água. Nós também consideramos as divergências como algo insolucionável. Irmãos, todos nós somos bons em algo. Tem vezes que a gente crava uma bandeira aqui e a gente pensa que aquela bandeira é a nossa vida. E nós protegemos aquela bandeira até a última gota de sangue. Sabe, não é uma questão de idealismo ou de algo bom. É apenas o nosso orgulho que cravou uma bandeira aqui e vai defender aquele meio centímetro de terra até a morte. É interessante quando simplesmente a pessoa joga a bandeira fora, como tudo se modifica. Ou seja, quando realmente eu deixo de defender o que eu represento naquela bandeira, eu deixo de defender esse pecador que sou eu. A maioria dos problemas que nós enfrentamos no casamento, nos relacionamentos, no trabalho, na escola, com pai, mãe, com irmãos e com todo mundo, é que a gente sempre está disposto a defender esse pecador. Quão difícil é relacionar-se com alguém que está disposto a defender o seu próprio coração pecaminoso até a última gota de sangue. Crava uma bandeira lá no coração pecaminoso e vai defendê-lo contra tudo e contra todos. Agora, prova jogar fora essa bandeira e essa defesa do seu próprio coração pecaminoso para ver a pessoa que você se torna. É isso que a gente chama, e muitas vezes, humildade. Você já lidou com a pessoa humilde que não está ali para se defender? Ela amanhece sorrindo. O dia está chuvoso, mas está no coração dela, não. O dia guarda grandes perspectivas. Encontrar alguém e conversar é a melhor coisa do mundo. Relacionar-se com alguém, algo maravilhoso. Não é bom de lidar quando a pessoa não está ali disposta a defender seus próprios preceitos, seus próprios orgulhos, seu próprio pensamento, sua própria vida. A confiança dela é tanta que ela anda despreocupadamente. Ela tem tempo para dar oi até para o cachorro que passa, para achar bonitinho o passarinho que senta ali no fio de luz.
não é a pessoa que contempla a vida e se alegra com ela, mas agora passa a defender o seu coração pecaminoso 24 horas por dia. Você deita a cabeça no travesseiro e o sono não vem. Você vai trabalhar, as preocupações te perturbam. Você não consegue aprender, não consegue estudar, vai dirigir, parece estar dirigindo na lua, não aqui em Goiânia, né? A mente está lá longe. Assim somos nós. Por que ficar defendendo e agindo com uma atitude negativa assim o tempo todo? Isso então leva a ações. E a tendência natural no inverno é evitar as intempéries, não é? Quando o frio vem, nós ficamos dentro de casa, esperamos a estação mudar e a temperatura aumentar. O inverno no casamento traz a mesma atitude. A fim de evitar as intempéries, os cônjuges se recolhem dentro de si mesmos. Porém, o problema aqui é que, diferente das estações do ano, onde nos assentamos e aguardamos elas passarem, as estações no casamento não mudam se não houver uma atitude de nossa parte. Eu achava engraçado nos desenhos antigos, aqueles desenhos que ainda eram bem bobinhos, não é? Que o tempo ruim na vida de um personagem ali, daqueles desenhos, era representado por uma nuvem negra que chovia e soltava raios sobre a cabeça da pessoa. Então você entendia lá que o personagem daquele desenho estava passando um tempo difícil, quando aquela nuvem escura de chuva e raios estava sobre a cabeça dela. Só que no casamento, essa nuvem não passa até que você haja. Ela não passa sozinha. Não tem um vento para tirá-la dali, e nem uma nova estação para fazê-la realmente mudar. Não. É preciso ter muito cuidado com as nossas ações no inverno, exatamente por isso. Há 4 questões que eu quero lhe chamar a atenção. Nossas ações nessa estação têm o poder de destruir. Tome decisões num tempo difícil. E normalmente o que você vai conseguir é apenas destruir. As ações debaixo de um tempo assim, quando não pensadas e não transformadas, elas magoam profundamente, causam mágoa. A comunicação nesse tempo oscila entre o silêncio e a discussão. Quando não estão quietos, estão brigando. Quando não estão brigando, estão calados. E até o relacionamento íntimo se torna um campo de batalha, de lutas. Esta é a atitude no inverno. Mas eu não quero terminar negativamente, porque há um lado positivo nisso. Ninguém precisa se desesperar por estar vivendo a frieza do inverno no casamento. Passar por essas dificuldades tem um poder, um lado bom. Exercitar a fé e a esperança no coração dos crentes. A graça de Deus está sempre disponível aos filhos dele. Então, de forma que nenhum de nós precisa de desespero, mas nós precisamos das atitudes certas. Quais são as atitudes que vão nos tirar do inverno no relacionamento conjugal? Eu creio que há 4 questões aqui que são importantíssimas. E eu gostaria que você pensasse muito bem nelas. A primeira coisa é que a rigidez precisa ser vencida. Preste bem atenção neste verso de Eclesiastes. Capítulo 7, versos 16 a 18. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Bom é que retenhas isto e também aquilo, não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Vamos entender um pouquinho o que ele está dizendo aqui? Primeiro ele começa pela atitude de demasia em algumas questões. Ser demasiadamente justo, ser demasiadamente sábio, parece ser algo bom. Mas notem o que ele diz. Por que te destruirias a ti mesmo? É realmente ser tão inflexível, não para o mal, mas em nosso próprio legalismo, que nós acabamos por destruir a nós e aos demais.
Irmãos, nós somos justos e sábios até um determinado ponto. E de um determinado ponto em diante nós devemos ser humildes, para entender que a gente nem sabe tudo e não tem solução para tudo. O que ele está atacando aqui é a pessoa que tem solução para tudo. Tem realmente saída para tudo. Tem uma palavra para todas as coisas. Mas notem, a pessoa que geralmente age assim, ele tem solução para o problema de todo mundo, menos o quê? Para ele mesmo. Ele sabe solucionar o problema de todo mundo, menos o seu próprio. E assim ele se destrói a si mesmo. Nem ímpio, nem louco, não sejas demasiadamente assim, porque tanto a impiedade quanto a loucura fazem com que você morra antes do tempo. O homem que não tem medo vive pouco. Já percebeu isso? O homem que não teme vive pouco, porque ele vai além dos seus limites. Bom é que retenhas isto e também aquilo, não retires a tua mão. Retenhas aquilo que é bom, a justiça e a sabedoria, mas realmente não permitas que nem a impiedade e a loucura façam com que você desande na sua vida. Agora ele termina dizendo que aquele que teme a Deus escapa de tudo isso. Aquele que vive em comunhão com Deus. Eu tenho insistido com vocês num pensamento. Na maior parte das vezes, as queixas entre os cônjuges, queixas de comportamento, têm uma fonte igual, uma má qualidade de vida espiritual. Às vezes a mulher reclama do marido, o marido da mulher, mas em ambos os casos, você vai ver que tanto o reclamante quanto o alvo da reclamação tem como princípio inicial de todo o problema o fato que a sua vida espiritual é negligenciada. A grande maioria dos problemas do nosso casamento é que nós negligenciamos as coisas de Deus. Negligenciamos a vida espiritual e a obediência a Cristo. E essa vida espiritual capenga, essa vida espiritual levada de qualquer jeito, é, em suma, o ponto inicial dos nossos problemas. Quando nós levamos a vida espiritual de qualquer jeito, significa que Cristo diminui e que nós aumentamos. Ou seja, significa que Cristo se torna pequeno e nós nos tornamos imensos na própria vida. E esta é a receita para a destruição do nosso próprio viver, do casamento e da criação dos nossos filhos. Apenas deixe que a soberba atinja o seu coração e tudo que estiver ao seu redor vai começar a murchar. A soberba é aquele veneno que murcha tudo, absolutamente tudo. Se você coloca adubo demais, você mata a planta. Agora, se você usa veneno, daí você liquida com ela de vez. Então tenha cuidado com isso. Em segundo lugar, troque a teimosia pelo diálogo. Efésios 5:21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu procurei mostrar semana passada. Saiba o tempo de dizer, saiba a forma de dizer, saiba o momento, a circunstância que envolve o que você vai dizer. Troque a teimosia, troque realmente aquela cara fechada pela humildade de quem aceita ouvir. É muito difícil, gente, lidar com quem não sabe ouvir. É muito difícil lidar com aquela pessoa que não aceita conselho, que está sempre certa. É muito difícil lidar com o inflexível. E sabe, eu vou lhe dizer como nós pastores lidamos com isso. A gente sabe que tem até um determinado ponto que a gente pode ir. E qual é o limite do ministério pastoral? A liberdade que a pessoa possui. Então, depois de ser advertida, depois de usar tudo, exortada, advertida, admoestada, tudo que a Bíblia diz, a pessoa continua dizendo não, só tem uma solução para ela. A gente sabe, os pastores lidam assim. Ela não vai mudar de ideia enquanto não sofrer as consequências das suas atitudes. Não tem outra coisa que a gente pode fazer. Daí nos chamam, pastores são insensíveis, estão vendo a pessoa quebrar a cara ali e não fazem nada. Não, você está enganado. Já foi feito tudo que era possível fazer. Mas a pessoa não quer. O que vai ter que acontecer?
ela vai ter que quebrar a cara para aprender. Não tem outro jeito. Assim é no casamento. Essa inflexibilidade, essa teimosia, gente, é difícil de lidar. Normalmente, diante de pessoas teimosas, eu me calo. O que vai fazer? Às vezes você está ali, ela está dando 1000 explicações para a sua própria teimosia. Agora, além de Efésios 5:21, é bom lembrar aquilo que Tiago diz: todo homem seja pronto para quê? Para ouvir, tardio para se irar, e pronto, realmente, pronto para ouvir, tardio para se irar, tardio para falar. É esse. Já foi dito aqui na igreja, é por isso que a gente tem 2 orelhas e uma boca só, para ouvir 2 vezes mais do que fala. Então, troque a teimosia pelo diálogo. Exercite também a sensibilidade. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Sabe, isso acontece normalmente com os jovens. Quando eles estabelecem um alvo, alguma coisa que eles querem, parece que eles vão morrer se não atingir aquilo. Por exemplo, há um jogo de futebol, há alguma coisa assim. Se eles não assistirem aquele jogo de futebol, se eles não forem jogar futebol lá, ou vamos pensar em quem gosta de pescar, naquele tempo da pescaria, se ele não puder ir até aquele lugar que ele pesca sempre, ou qualquer outro hobby, ou qualquer outra questão, não puder comprar aquele carro que ele quer, ou qualquer coisa assim, parece que a vida acaba. Eu não atingi aquilo que eu queria. Também é difícil lidar com alguém assim. Mas quando nós desistimos de tudo isso e passamos a entender o que realmente tem valor, nós usamos a regra de ouro usada em Mateus 7,12. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Isso cumpre toda a lei e os profetas, a lei do amor. Então, cônjuge, se você quer realmente agradar sua esposa, marido, faça aquilo que ela necessita e não aquilo que você pensa. Não é? E olha, homens, eu preciso dizer isso. Lavar a louça, o banheiro e a casa não torna ninguém menos homem. Se a esposa está ocupada e o marido pode fazer isso, que mal que há. Colocar a mão na vassoura e na esponja para lavar depois a louça não mata ninguém. Olha, não crie seus meninos homens ensinando para eles que limpar a casa é serviço de mulherzinha. A única coisa que você vai conseguir fazer é criar um relaxado. Menino que não sabe se cuidar, não sabe cuidar onde está, não sabe cuidar da casa. Muitas vezes pequenas atitudes, maridos, ajudam e muito. Não é? A ajudar todo já o peso que está sobre a vida da esposa. E a gente só faz isso quando a gente abre mão daquilo de coisas que a gente acha que é bom, que gosta. Sabe, quando meus meninos nasceram, eu vou usar isso como exemplo, nós morávamos no Mato Grosso, um lugar ótimo de pescar. Eu brinco que todos os peixes que eu queria pegar na minha vida, eu já peguei. Está lá, não tenho mais vontade. Gosto quando posso pescar. Mas quando os meninos nasceram, eu tive que aprender rápido uma coisa muito certa. Que quando eles estavam comigo, eu não pescava. Era eles que pescavam. Então o trabalho do pai era colocar a minhoca no anzol, tirar o peixinho que pescava, colocar no baldinho, fazer isso, fazer aquilo. Não era eu que pescava. Eu gostava. Às vezes eu via peixes enormes batendo, passando. Vou lá pegar minha vara. Não, era eles que estavam pescando. Era a hora deles, a minha já tinha passado. Então essa é a atitude de exercitar a sensibilidade para as necessidades do outro. E por último, não exerça um julgamento destrutivo. Mateus 7, eu vou ler apenas o primeiro verso. Não julgueis para que não sejais julgados. E qual é o tipo de julgamento? Você pode ler o final até o verso 5 depois. Qual é o tipo de julgamento aqui que está em voga, que Jesus está proibindo? É o julgamento destrutivo. É difícil estar casado com alguém que me julga destrutivamente o tempo todo. A crítica destrutiva. Cristãos têm que ter cuidado com a crítica destrutiva. Muito cuidado. Não só com o cônjuge, mas com todo mundo. Colocar alguém para baixo é fácil, erguer que é o problema. Destruir alguém é fácil,
construir, que são elas. Realmente derrubar alguém é fácil, edificar que exige trabalho. Então, eu quero terminar dizendo essa lição, dizendo que o seu cônjuge será exatamente como você o faz. Então, a sua esposa será como você a faz, o seu marido será como você o faz. Tenha realmente a atitude certa, vencendo a rigidez, colocando o diálogo ao invés da teimosia, exercitando a sensibilidade, não exercendo um julgamento destrutivo, mas sim contra os problemas, não contra a pessoa. E Deus há de abençoá-los. Nosso tempo terminou. Vamos orar e nós vamos ter então o tempo do intervalo.